Boa tarde, João Paulo. Muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com você. Pessoal, então, João Paulo, ele é gestor do fundo Venture Invest, né? E está no mercado aí há algum tempo. Vou deixar ele se apresentar um pouquinho para a gente ter um bate-papo legal hoje. Davi, muito obrigado pela oportunidade de estar conversando com você, com o teu público, com os teus clientes, né? É realmente sempre muito bom, né? Estar próximo, né? Eu acho que essa ferramenta é maravilhosa exatamente para isso, para a gente estar próximo, e acho que vamos aproveitar, né, Davi? Eu acho que essa é a grande tônica daqui para frente. Com certeza. Bom, meu nome é João Paulo Reis, eu sou sócio-gestor da Venture Investimentos, né, uma gestora que surgiu em 2006, né, com um clube de investimentos, um Family and Friends, como a gente diz, né, famílias e amigos. Né, começamos, eu e Flávio Clemente. Né, originalmente não éramos no mercado, né, éramos da economia real, e resolvemos enveredar aí por esse novo caminho que é o mercado financeiro. Né. Então, passamos já pela primeira grande crise, né, grande provação, né, a gente sabe que quem trabalha no mercado financeiro, né, isso aqui não é moleza, né, então, provação atrás de provação, né, então 2008, aquilo que a gente fala sempre, né, Davi, ali é onde separa os meninos dos homens, né, então 2008. Passamos por essa grande crise, né, e aí transformamos o clube num fundo de investimentos em 2010, no BTG Pactual, né, que é o nosso atual administrador. Em 2020 completamos 10 anos, né, é aquilo que eu falo, né, é um currículo, né, é uma história, né, ali já dá para mostrar alguma coisa, né, do que foi feito, né, toda a estratégia que foi usada baseada nessa filosofia que a gente vai apresentar para vocês, né, e sendo que um destaque para o ano de 2017, onde a gente teve uma rentabilidade muito interessante, baseada, como eu te disse, nessa filosofia, né, do velho investing aí, né, então essa seria uma primeira apresentação, Davi. Sim, escola de valor. 2007 ali teve o Joesley's Day, né? E 17. muita gente surpresa. Então, João Paulo, você poderia explicar ao pessoal um pouquinho o que é um fundo de investimento, como se constitui? Porque uma pergunta sempre que eu vou dar aula ou assessorar é o que me garante que esse cara não vai fugir com o meu dinheiro? Né? Tem muito essa pergunta. Então, sim. Não, essa é uma grande preocupação, exatamente porque no Brasil a gente tem vários casos, né? Também no mundo, né? Vários casos de fraudes, né? Tem o Madoff aí, né? Que foi um dos últimos aí, que isso teve, inclusive teve repercussão internacional. Né? O fundo de investimento nada mais é que um condomínio, né? Então, na realidade, é um condomínio de investimento, né? Onde ali, de alguma forma, a gente cria uma estrutura jurídica para fazer os investimentos, fazer exatamente os investimentos nas empresas, né? E a característica do nosso fundo é nesse sentido. Inclusive, a gente se vende assim como um private equity de bolsa, né? É uma das coisas que as pessoas me perguntam: o que é isso? Não sei o que é, papai. Então, na verdade, o que a gente fala que é a forma de investir como se tivesse uma holding, um fundo fosse uma holding. O que é uma holding? Uma empresa controladora de outras controladas. Então, cada ação que faz parte do fundo seria uma empresa ou uma unidade de negócio que nós precisamos analisar de forma efetiva e constante. Como é que a empresa faz para ganhar dinheiro, se as margens são boas, quem são os concorrentes, pontos fracos, pontos fortes. Então, a gente efetivamente entra no negócio para entender. E, fundamentalmente, sabendo que atrás de grandes ativos, né, de grandes marcas, estão pessoas. Né? Então, a importância de estar com as pessoas. Né? É ali que a gente realmente vai ver quais são os verdadeiros valores que fazem aquela empresa, aquele organismo funcionar. Eu brinco, né, fazendo um paralelo, né, os ativos, a marca seria o corpo da empresa, mas a alma ou o espírito seriam as pessoas. Então, a importância de conhecer o espírito das empresas, né? Então, falar com o management é fundamental, saber o que estão pensando no futuro, como é que vão gerar valor, né, nesses ativos presentes, né? Gerando processos ou produtos que serão relevantes para as pessoas daqui para frente. Então, essa é a nossa função, encontrar essas empresas que vão gerar, como foi dito aqui, produtos e serviços que serão relevantes daqui a 5, 10, 15 anos. Né? Então, é isso que realmente é a construção de valor. Né? Que, de alguma forma, o preço, né, das ações será refletido nesse valor. Isso é outra questão que a gente pode entrar também, Davi, se você achar pertinente a diferença entre valor e preço. Claro. Então, uma coisa que eu vejo, principalmente da filosofia do Venture, é que vocês olham muito o gestor, né? Sim. Eu não... E toca a empresa, né? Isso. Porque eu realmente utilizo análise de valor também,
mas eu não olhava tanto o gestor antes de conversar com vocês. E depois eu fui pensando, olha, interessante ver isso. E que sim, uma visão de longo prazo vai trazer valor à empresa. Isso é muito interessante, né? Mas sobre a estrutura propriamente dita de um fundo de investimento, ali aquela parte da gestão, administração, né? Você tem como explicar como é que funciona isso, principalmente no Venture mesmo? Sim, basicamente é o seguinte, quando você resolve abrir um fundo de investimento, você vai precisar de um administrador de fundo. Normalmente, esses administradores são grandes instituições financeiras, né? BTG, Bradesco, Itaú, né? Então, você fala, eu gostaria de abrir um fundo, tem aqui um volume de dinheiro, né, de recursos que eu quero aportar nessa estrutura jurídica. Então, ele vai lá, ele tem, como a gente diz, vários fundos na prateleira, né? Então, tem um CNPJ específico do fundo, né? Então, é uma pessoa jurídica própria, né, ou fundo de investimento XPTO, no caso Venture Value, né, e este fundo é de propriedade da instituição financeira. Esse é o curioso, né? E ele passa a contratar o administrador do fundo, que normalmente é responsável pela parte do passivo, né? O que é o passivo? Cotas, né? Geração de cotas, cálculo de cotas, né? O cadastro, né, dos cotistas, né? E a parte ativa seria própria da gestão. Então, o fundo é que contrata o administrador, que cuida dessa parte do passivo, e contrata o gestor, que cuida do ativo, né, que seriam as ações, os investimentos propriamente ditos e colocados dentro de uma estratégia, de uma filosofia, como a gente colocou aqui inicialmente. Então, seria basicamente essa estrutura. Você precisa também de um auditor e tudo mais, mas, de alguma forma, é uma coisa muito segura hoje em dia. Tá? É óbvio que você vai ter que saber que tipo de estratégia o gestor vai estar tomando, né? Se ele vai estar alavancando o teu fundo, né? Isso é fundamental, né? Agora a gente aproveita para dizer que nosso fundo não tem alavancagem, né? Isso é uma coisa que as pessoas não param para pensar, né? Não param para analisar, né? Um fundo alavancado, ele pressupõe que ele está tomando emprestado, né, para investir. Então, da mesma forma que se ele tem 100 e está apostando o dobro, né? Isso vale tanto para alta quanto para baixa. Você provavelmente será chamado para colocar a diferença quando ele cair abaixo do 100%, já que ele está tomando empréstimo. Né? Esse aqui é o alavancagem. E as pessoas não são alertadas para isso. Né? Então, só olham quando a coisa está bem. Né? Então, é uma das coisas, um dos grandes alertas que eu faria aí para quem está começando a investir, principalmente olhando no fundo e analisando, sem a consultoria aí, né, por exemplo, do Davi, né? Esse é um dos perigos aí que acho que precisa ser alertado, né, Davi? Mas, de alguma forma, é isso que você queria, em termos de estrutura, é isso que você queria? Isso. Tá bom. Então, e sobre essa coisa do alavancado, às vezes a pessoa só olha ali a rentabilidade, né, do fundo, Exatamente. vê que naquele mês ou naquele ano em específico teve uma rentabilidade muito grande e diz, ela tomou emprestado, né? Então, na realidade, aquela rentabilidade é em cima de um dinheiro que é emprestado do fundo, né? De alguma forma, para a pessoa entender de forma mais. E nesse caso tem os riscos, né? Que se o prejuízo for muito grande, o cotista pode ser chamado a aplicar. Exatamente. Isso é um perigo, né? Porque, teoricamente, num fundo como o nosso, o risco é ir até zero, acabou. Aí você é menos 10, menos 20, menos. Pô, aí realmente. Aí fica fora dos planos. Né? Então, agora, falando mais especificamente do Venture ali, você falou muito o Valor Invest, né? Uhum. Primeiro, você poderia explicar um pouquinho qual é a teoria ali da escola de valor e como vocês aplicam no Venture? Exatamente, legal. Bom, é uma das coisas que a gente colocou aqui é a diferença de preço e valor, né? Então, o preço, né, como o próprio Warren Buffett fala, é aquilo que você paga, né? Aquilo que você desembolsa em termos de dinheiro. Valor é aquilo que você efetivamente leva, né? Então, preço é o que você paga, valor é o que você leva. Quando você olha uma tela de home broker, o que você está vendo ali, piscando na sua tela, é o preço. Né? Então, a Petrobras está lá, 20 e tantos reais, ao preço dela. Mas será que o valor, né, está ali por trás daquele preço, está de acordo, que às vezes pode estar acima, abaixo ou igual. Né? Então, esse é o trabalho de um analista. Ir lá, olhar a empresa, ver que tem de ativo, né, de alguma forma, né, fazer um desconto, né, porque às vezes o ativo pode estar mal lançado no balanço, ou um preço muito baixo, um preço muito alto. Então, isso tem que ser analisado de forma efetiva. Qual é a capacidade do negócio? Se o negócio é bom, né? Estou falando, estamos atrás dos melhores negócios pelo menor preço. Né? O que é um negócio bom? Negócio bom são margens boas. Né? Então, você vê, no exemplo,
uma Ambev, né? Uma Ambev mesmo com, vamos dizer assim, uma margem cadente, né, dos últimos anos, né, vem sofrendo aí a concorrência um pouco mais forte aí das outras cervejeiras, né? Ela continua com uma margem de 55% bruto, né? Que isso é bom, isso é ruim, né? E você vê que de alguma forma é uma margem de segurança que nós temos em termos do negócio, né? Então você vê uma situação de crise, uma margem alta tende a aguentar mais o tranco, né, do que uma margem baixa. O varejo, né, as pessoas me perguntam, no varejo tem margens muito baixas, muito apertadas, porque ele trabalha com giro muito rápido, né? Qualquer erro ali, ele entra no prejuízo. Então, a gente prefere empresas com margens mais altas, exatamente são aquelas que são mais resilientes. Outra coisa, outro ponto que a gente gosta muito das empresas com histórico, né? Então, se você for olhar a carteira do Ventre, a maioria das empresas ali, a faixa de idade ali é cinquentenária, né? Por que será, né? Porque da mesma forma como a gente colocou, né, a gente quer empresas com histórico, né? Conte a tua história, quantas crises você já passou e como você fez para superá-las, né? Então, é como a história das pessoas, né? A gente fortalece nas crises, né? Então, de alguma forma, a gente quer isso também nas empresas, né? Então, de alguma forma é isso, né? Então, vamos dizer assim, a construção do valor é uma construção quase que subjetiva, um preço muito objetivo, né? O valor é muito ligado a uma coisa mais subjetiva que vai depender muito da cabeça de cada gestor, né? Então, pode ser que o prazo, né, o histórico de uma empresa para um outro gestor não tem a menor importância. Para a gente tem. Por quê? Porque se eu quero construir a minha poupança baseada em empresas que construirão um valor no futuro, eu preciso saber o que elas já fizeram até então, né? E provavelmente não é uma garantia, como eu digo, mas é uma probabilidade que elas continuarão existindo daqui a 5, 10, 15 anos e aquela poupança que nós estamos lastreando neste valor provavelmente crescerá na mesma proporção. Então é isso que a gente gosta de colocar. Espera-se, né? Exatamente. Porque a análise de valor, ela pressupõe um longo prazo, né? Exatamente. É uma coisa, trader, por exemplo, que é até outro ponto que a gente poderia falar, né? A diferença entre longo prazo e trader, né? Fundos também focados nessas coisas. Mas antes de entrar nisso, eu gostaria de fazer uma pergunta que me veio à mente agora. Como a análise de valor, e nós já vimos conversando sobre isso, você também é fã do Graham. Fã ali do Graham, Benjamin Graham, ele é, né? Então, ele fala nos filtros dele sobre os dividendos. Sim. Uma empresa ela deve ter um longo histórico de dividendos ininterruptos. Exatamente. Você chega a olhar isso ou... Com certeza. Isso aí, esse é um dos pontos de garantia de que a empresa está saudável, né? Então, da análise do fluxo de caixa, eu tenho vamos dizer assim, pressupõe-se de que o dividendo será pago. Então, é uma análise muito importante que a gente faz dentro da análise das empresas pela Venture, é a análise do fluxo de caixa. Porque, às vezes, a própria análise do lucro e gerar isso, os múltiplos em função disso, às vezes fica um pouco distorcido, principalmente no momento como a gente está vivendo, como as desvalorizações cambiais, né? Então, as variações cambiais, elas entram prejudicando muito, né, dentro do balanço, né? Uma desvalorização cambial pode impactar o lucro e ter um efeito meramente contábil, né? Então, isso pode causar até, inclusive, prejuízo e a empresa está super bem, continua, foi um período super proveitoso em termos de faturamento, em termos de lucros operacionais, né? Então, a importância da análise do fluxo de caixa, que é a partir daí que você vai gerar a recorrência, né, do dividendo, do pagamento do dividendo, e isso, de alguma forma, mostra quão uma empresa é saudável, né? Porque você pode fazer, e o Graham mostra muito bem isso, né? Você analisar uma ação como se fosse um título de dívida sem vencimento, né? Em que o dividendo seria, vamos dizer assim, o teu juros, né? Então, você precisa analisar de forma muito precisa a recorrência disso, porque o pagamento desses juros é variável também em função do negócio. Então, a importância de estar dentro da empresa e entendendo basicamente essa geração de como é que está o negócio, a geração de caixa e o pagamento de dividendo. Então, essa aqui é a grande sacada, né? E o Graham mostra de forma muito precisa isso, né? E o que a gente vê aqui nos Estados Unidos, isso é uma recorrência, pensar dessa forma, né? Há muito tempo, e agora no Brasil a gente começa a pensar assim, né? Foi praticamente há mais ou menos um mês e meio, 2, né? Que o dividend yield do Ibovespa, né, está na casa do 3,4%, maior do que a taxa Selic, que hoje está em 2%. Então, você já consegue
montar, né, a tua carteira de investimento, como o próprio Graham diz, né, do investidor defensivo. Nos Estados Unidos, o investidor defensivo bota 50% em títulos de dívida, né, que são a renda fixa, né, pagando juros aí hoje a 2%, e os outros 50% numa carteira do Bovespa, pagando 3,4%. E aí ele vai, na medida que aquilo ali vai se movimentando, ele vai ajustando, né, tentando manter nos 50%. Então, eu acho que essa estratégia é fantástica e ela começa a ser interessante no Brasil. Então, aí uma dica aí para quem quiser montar a carteira aí com o Davi. Segue, eu quero o modelo Graham. Fazemos no modelo Graham. Então, o rebalanceamento é importantíssimo para uma carteira. Senão, você acaba se perdendo ali. Aqui no Brasil, a gente tem o problema da taxa de juros ser muito alta, e aí o povo não queria aprender isso. Era mais fácil botar na Selic e acabou-se. Exatamente. Né? Não tinha discussão, né? Realmente. E aí, entrando nesse mérito da Selic, podemos pensar, estamos passando por um momento de pandemia, né? Como gestor, quais são aí as perspectivas que você tem para o mercado ainda esse ano, talvez no próximo ano, em uma visão um pouquinho mais de longo prazo, né? Sei que é uma pergunta muito teórica, mas... A gente sempre se pauta, o Davi, em relação às empresas que compõem a nossa carteira. Então, na pandemia, quando a gente recebeu a notícia, a primeira coisa que a gente fez foi ligar para cada uma delas e perguntar qual era a estratégia que estava sendo adotada. Em cima da estratégia dela, é que a gente, de alguma forma, criou algum discurso que a gente poderia, de alguma forma, comunicar e, principalmente, para a nossa tranquilidade, a nossa análise. Né? Então, a maioria das empresas da nossa carteira são ligadas à indústria, né? E principalmente em indústrias posicionadas no mundo inteiro. Você imagina uma Home, uma Tupi, né, que compõe a nossa carteira, a Marco Polo, eles já vinham percebendo, como eles têm unidades na área, eles já vinham percebendo que a coisa era feia. Né? Então, eles conseguiram, de alguma forma, antecipar o movimento, tá? Exatamente pelas informações que eles tinham das suas unidades. A coisa foi chegando na Europa, eles falaram, olha, vai chegar aqui. Rapidamente, e principalmente pela característica dos negócios que pressupõe, né, principalmente no bem de capital, a ciclicalidade, né? Eles conseguem entender a ciclicalidade dos negócios, né? Uma hora está em alta, outra hora está em baixa. Eles rapidamente se ajustaram, né? Seguraram o gasto, o capital de giro com estoques, anteciparam vendas e fizeram uma forma de preservar a caixa. Então, aqueles que rapidamente conseguiram fazer isso, estão conseguindo apresentar resultados realmente fantásticos. Por exemplo, a Home, né, e a VEG são exemplos aí, né, de melhora de receita e margens no período da pandemia. Realmente é fantástico. Né? Então, nós temos aí, a Marco Polo também apresentou resultado, conseguiu de alguma forma segurar as pontas. Né? E o que a gente viu é que houve uma postergação das carteiras, né, de pedidos. Né? As pessoas fizeram os pedidos, a pandemia veio, deu, tipo, como eu falo, né, uma queda de luz, né? E aí a maioria das pessoas, dos clientes dessas empresas, mantiveram essas carteiras aguardando, inclusive as empresas ficaram meio que em stand-by, né? E houve pouquíssimos cancelamentos. Então, de alguma forma, o que a gente está vendo é que há uma surpresa muito grande em relação, principalmente essas empresas aí mais resilientes, né? Que a gente, graças a Deus, tem bastante delas na carteira, pelo seu comportamento, né? E que o efeito da pandemia não foi tão devastador quanto se imaginava. Então, eu acho que essa é uma surpresa que está sendo colocada. Eu vi um relatório no final de semana em relação aos balanços já publicados do segundo trimestre da XP, falando que a coisa não foi tão feia assim, né? Então, e com a vantagem agora da gente estar com indicadores macroeconômicos realmente surpreendentes, né, Davi? Como é que você imaginar a taxa de juros em R$ 2 e o mercado já apostando em 1,75, né? O dólar num nível extremamente competitivo para o país, né? E uma taxa de juros relativamente comportada. Claro que houve ali o impacto do dólar, né? Obviamente, eu acho que pode ser um impacto ali pontual de ajuste, né? Eu acho que é uma reprecificação de toda a economia brasileira, né? E a permanência das linhas de crédito. Então, eu acho que, como a gente tem colocado e conversado, né, Davi, a gente está vendo com uma expectativa muito interessante aí a possibilidade do Brasil estar num ambiente extremamente favorável para o investimento. E que está sendo confirmado, inclusive, pelas conversas que a gente tem tido com as empresas. Né? Projetos de aumento de produtividade das indústrias
para aumentar a produtividade em 5% a 6%, não faziam sentido com o juro a R$ 10. Hoje já faz. Então, o que está acontecendo? O empresário faz conta, olha para quanto a conta corrente dele está gerando ali de rentabilidade, 2%, ele vê que tem um projeto para melhorar a produtividade da empresa dele em 5%, ele vai lá e pega o dinheiro e investe na empresa. Então, Melhor 5, né? podemos estar diante aí de um aumento de produtividade que ainda não está sendo computado aí pelos economistas. Assim, essa informação lá de chão de fábrica, né? Uma tendência que está sendo mostrada, né? Principalmente por essa característica da venda, da análise da gestão da venda e da análise de informação no chão de fábrica. Então, é uma coisa que está nos chamando a atenção. E outra coisa, né, com esse acirramento, né, da questão geopolítica, principalmente, como eu falei, da questão da competitividade, né, duas situações também se começam a se configurar. Primeiro, né, a questão da nacionalização das cadeias de produção, né, já que o dólar está extremamente competitivo e passa a ser interessante começar ao invés de importar serviços e produtos, começar a fabricar, comprar daqui de dentro. E outra coisa é a questão do fornecimento da China, né? O mundo, pós-pandemia, não quer mais depender exclusivamente da China. Você viu o que aconteceu aí em relação a respiradores, máscaras, coisas básicas de uma pandemia, propriamente remédios, né? Você fica numa pandemia na mão aí deles e o mundo não quer mais depender disso. Ter somente deles. Então, criar alternativas. E o Brasil pode se tornar uma alternativa em função aí das condições macroeconômicas extremamente favoráveis, onde o país efetivamente se torna extremamente competitivo. Outra informação só para completar aqui, Davi, que é no resultado da Gerdau, que eles começaram a exportar, né, semi-acabados para a China. Isso não acontecia há 11 anos. A China sempre foi exportador líquido de aço, passou a ser importador, né? E o Brasil exportando aço para a China. Então, realmente, eu acho que vale o destaque aí para essa informação extremamente relevante. Né? Vai que isso se torna uma tendência, né? Uhum. Essa é muito relevante mesmo. Sim, você também falou, quando você falou ali que ligou para as empresas, isso é uma vantagem do fundo, né? O gestor tem uma linha para ligar para as empresas. Tudo bem, todo investidor tem o RI, Sim. mas sabemos que eles acabam dando mais atenção a um gestor de fundo que vai estar lá ligando para pegar, colher informações. Sim. Isso é importante. E outra coisa, pensando na defesa, vocês fazem hedge? Não, a gente não faz. O nosso hedge é indireto, tá? Por exemplo, se a gente acha que, se a gente entende que o dólar vai ser vai subir e vai ter alguma relevância, a gente procura estar em empresas com hedge em dólar. Mas isso quase não é muito pensado. A gente, de alguma forma, assim, isso daí já é uma vantagem. Por exemplo, a Tupi, com 80% da sua receita em dólar, né, para a gente é um atrativo. É mais um atrativo no cômputo geral da análise da empresa. É uma empresa que a gente gosta do negócio, é um negócio que tem a sua relevância, está se valorizando em termos de perspectivas nos próximos 5, 10 anos, e além disso tem a questão cambial, né? Outra coisa que a gente está vendo, e de forma muito própria, isso em cima de uma análise macroeconômica que a gente sempre comenta, né? A gente está vendo aí que com a injeção desses recursos aí pelos bancos centrais, as moedas, né, tendem a se desvalorizar exatamente pelo excesso de dinheiro, e um dos sintomas que a gente percebe em relação a essa atitude é o aumento do preço do ouro, né, e das commodities, né, de forma geral. Então você vê que está acontecendo com o minério de ferro, o petróleo também começa. Então, de alguma forma, as empresas de commodities, que ficaram também um pouco abandonadas ao longo desses últimos anos, passam a ter a sua relevância em função, principalmente, aí dessa questão do dólar, né? Você vê que o dólar parece que está se desvalorizando em relação a uma cesta de moedas, exatamente em função dessa atitude aí do Tesouro Americano, né? E eu, de alguma forma, um hedge, né, seriam as empresas de commodities, né? Tanto as metálicas e depois as de alimentos. Então, é uma forma indireta de se proteger, né? Não efetivamente comprando um instrumento derivativos, mas a gente entende, na nossa percepção, a gente entende que as empresas, né, têm seus departamentos de economia capazes de calcular hedge e riscos 10 vezes melhor do que a gente prefere terceirizar isso. Entendi. Não, e é muito bom, né? Porque
Se você faz ele de forma indireta, quer dizer, então, que também você está diversificando bem sua carteira em Sim, exatamente. Então, Exatamente. isso acaba sendo muito interessante, né? Agora, uma coisa, vamos voltar ao Graham, que quando eu encontro alguém que fala de valor também, eu fico muito empolgado em falar dele, né? Porque a visão, depois de ter o lido, mudou a forma como eu investia. Uhum. Então, nós já falamos do balanceamento que ele propõe, mas tem uma coisa que ele propõe que é muito interessante, que é o preço médio, né? Então, eu gostaria que você falasse um pouco disso, que até você me falou que é a estratégia do fundo também. Sim, sim. Assim, A gente, de alguma forma, você diz em relação à aplicação ou em isso, relação... a aplicação Tá, mesmo. tá. É o que a gente sempre fala, né? O Graham publicou um livro chamado Investidor Inteligente, a gente sempre faz a propaganda aqui, É né, massa. Davi? Não calhamaça, as pessoas às vezes têm preguiça de ler, mas tem um capítulo lá, o capítulo 8, que fala sobre o preço médio, compra através de um preço médio em dólar, né? E diz o seguinte, lá inclusive há uma brincadeira, né, em que você estabelece um contrato, né, você com você mesmo, né, onde você se compromete a todo, sei lá, dia 10 ou dia 15, colocar, sei lá, R$ 500, como exemplo, né, faça chuva ou faça sol, num fundo de valor como o nosso, né, por exemplo. Né? E isso que eu falei, bolsa caindo, bolsa subindo, você não pode deixar de se comprometer a pingar lá todo mês R$ 500. Se você vê o efeito disso ao longo de uma constituição de poupança, 10, 15, 20 anos, né? Você que está com seus 20, 25 anos, 30 anos, você está planejando ter um recurso daqui a 20 anos, quando você tiver seus 40 ou 50 anos, e você ficar sossegado, essa é a melhor estratégia. Tá? Então, se você for ver, o Davi pode mostrar aí os cálculos, aí, inclusive o livro do Graham tem os cálculos lá, desde o mercado americano, que mostra isso de forma mais efetiva. Ali é quase que bater em morto. Né? Se você comparar uma estratégia em que você pega todo o valor que você aplicou, os R$ 500 por mês durante 10 anos, pegar isso e somar e botar num ponto só no início contra essa aplicação programada, você vê a diferença em termos de rentabilidade, é brutal. É brutal. Então, nesse prazo aí, claro que eu falei, nesse prazo de 10, 15, 20 anos, né? Acho que comparativamente é imbatível. Com É certeza. a forma como o Benjamin Graham, que era o mestre, né, do Warren Buffett, sugere para construir uma poupança aí em bases sólidas. Né? Sim. Então, e você me disse, inclusive, que a aplicação agora no Venture, vocês baixaram para 500, né? Já é uma Exatamente para forma de seguir essa fazer essa estratégia. estratégia. No Exatamente. contrato, ele diz que precisa de testemunha. Para aqueles que quiserem fazer o contrato, eu assino como testemunha. Tá? Então, Isso, perfeito, Davi. sim. Outra coisa que é muito interessante de se ver ali, eu vou colocar aquele cálculo no material, porque uma coisa que me chamou muita atenção do cálculo que ele faz lá no capítulo 8 é quando ele mostra você tradando de maneira perfeita contra essa estratégia. Tradando de maneira perfeita é que eu digo é você sempre comprando no fundo e vendendo na alta. Possível, né? Impossível. E mesmo assim não bateria nessa estratégia do preço médio. Então, eu venho seguindo essa estratégia há alguns anos, eu digo, realmente é interessante. Aí quando o João Paulo me falou, eu disse, olha, muito bom fundo pensar nisso. Então, fica a dica. Exatamente. Não, e acho que essa aqui é a grande sacada e acho que um dos objetivos que a gente dá o primeiro passo aqui hoje, né, Davi? É da gente mostrar essa estratégia, ensinar a fazer essa estratégia, né? E aí as pessoas, pô, beleza, você me convenceu. E aí fala assim, ó, o fundo venture é uma opção para essa estratégia. Né? Então, essa exatamente, é por isso que a gente está aqui, né, Davi? A gente, de alguma forma, mostrar, ver que essa é uma estratégia vencedora e alternativa, né? Como é que eu começo? Obviamente, você pode fazer sua carteira de ações e tudo mais, mas é aquilo. Você também teria uma opção de um fundo que tem essa lógica e essa forma de pensar em termos também para o passivo. Né? Porque você pega até um valor pequeno por mês para colocar ali no fundo e acaba sendo que, você ganha em diversificação, porque ao colocar um valor pequeno, você diversifica em diversas empresas que o fundo tenha, e você pode fazer a sua estratégia por fora também. Então, se a sua Exatamente. estratégia estiver funcionando ou não, você ainda vai ter uma lá que é mais segura, que provavelmente está funcionando, e diversificada. Essa, para mim, é uma das melhores vantagens, assim, da 401, né, que ele chamava, né, como essa estratégia. Eu acho que era esse o termo, mas depois eu vou até olhar de novo. Tenho que reler esse livro, tem um ano que eu li. Exatamente. Então, vamos reler junto aí, vamos
vamos preparar um resuminho para a turma aí, para a gente Ótima ideia. trazer. Ótima Né? Então, ideia. e aí a gente dá um curso. Se tiver demanda, a gente faz aí um curso popularizando Benjamin Graham. Olha, Graham Pop. boa, né? Mas beleza. Então, João Paulo, para a gente concluir, fala um pouco sobre realmente o fundo, como aplicar no fundo, como vocês enxergam os próximos meses, estratégia. Conta mais um pouco sobre o Venture e seus movimentos. Legal. Bom, como eu falei, né, essa pegada de private equity, né, permite com que a gente tenha uma estratégia de olhar as empresas, né, e de alguma forma tentar buscar aí valor, né? Então é isso que a gente está atrás. E o que a gente viu com essa crise é que essas empresas, né, apesar de elas serem até menos conhecidas, elas sofreram mais. Então o que a gente brinca, elas caíram mais, né? Então por isso que a gente está tão, vamos dizer assim, querendo divulgar isso. Porque é o que a gente brinca, né, Davi? O mercado de ações é o único mercado que entra em liquidação e ninguém compra. Então eu estou vindo aqui para dizer, ó, nossas cotas estão na promoção, estão com quase 20% de desconto. Corram, senão logo, logo vai acabar, né? Em relação ao fechamento do ano de 2019, Sim. né? Onde a gente teve uma rentabilidade de 48%. Tá? Lembrando o seguinte, nosso objetivo como fundo, né, e como o próprio Graham, né, e o Buffett definem, né, assim, a rentabilidade anual média ideal para um fundo como esse é da ordem de 20 a 25% ao ano. Isso é a nossa meta. Isso é muito difícil. Você pegar historicamente anualizado fundos aí com 10, 15, 20 anos de história rendendo isso, né, me compra sem olhar, né, porque realmente é a solução de todos os problemas. Por quê? Porque basicamente é o seguinte, entre 4 e 5 anos você dobra seu capital. Isso. Tá? Essa é a lógica. Né? Então, é uma estratégia que já está pensada, já está estudada. Né? Então, não tenta inventar a roda. Eu sei que tem uma tentação muito grande para você ir para o trader. É o que a gente brinca o tempo todo, né, Davi? Né? O especulador versus o investidor, que o Benjamin Graham também coloca. Um depende do outro. É muito interessante. Se o investidor só existisse investidor, não teria mercado. Né? A vantagem de ter mercado é o do especulador. Só que o especulador também traz benefício para o investidor, porque ele permite que o investidor possa comprar barato. Se só tivesse investidor, podia fechar o mercado, porque todo mundo ia sentar em cima e acabar. Né? E é mais o que acontece. Né? O especulador tem a expectativa de ganhar com as variações de preço. Ele não está muito está pouco se importando com a questão do valor, que é o foco do investidor. Né? E aí o que acontece? Ele trabalha mais com os fluxos, com os movimentos do mercado. Né? Ele precisa estar muito atento qual é a empresa que está na moda, quais são as empresas, quais são os fundos que estão se movimentando para comprar ou não aquelas posições. Então é mais um estudo de fluxo, né, e psicologia do que propriamente de valor. Né? É aquilo, é uma expertise. Só que isso precisa de uma sensibilidade, precisa de uma vivência muito grande. Eu compararia ao atletismo dizendo o seguinte, é uma corrida de 100 metros versus uma ultramaratona. Né? O Usain Bolt, cara, é o mestre dos 100 metros. Né? A chance de você ser um Usain Bolt é muito pequena. Você pode ser. E se você for, meu amigo, vai com tudo, porque tem muito trader aí rico, milionário. Né? Mas se você não tem esse perfil, né, não vive para o mercado, no caso, nós podemos, né, Davi, treinar você para uma ultramaratona de investimento de uma vida, onde a gente, de alguma forma, através dessa estratégia, mostra que você vai chegar na linha de chegada, né, com um patrimônio construído. Então, de alguma forma, essa analogia, ela de alguma forma, ela mostra. Aqui eu falo, nada contra quem quer ser Usain Bolt, mas a chance de você ser é pequena. Né? Mas se você tiver aptidão, meu amigo, vai com tudo, porque é cachaça. É interessante. É interessante. Só que eu falo, eu não tenho aptidão para isso. Assim, a maioria dos traders que eu conheço, trader propriamente dito, só trader, né? Eu conheço pouquíssimos que se dão razoavelmente bem. São poucos. Não tem 2, 3, 4 Usain Bolt, né, cara? Não. Então, é mais fácil ir por um caminho um pouco mais seguro, apesar que às vezes até eu treino. Não é tão emocionante, né, Davi? Não é tão emocionante, mas é muito você chega vivo no final, né? Então, tem isso, né? Não fica aquela história que o povo acha que a bolsa é um cassino, quando na verdade Exatamente. É uma ciência. Não, um cassino se você quiser. Se você quiser que seja um cassino, será um cassino. Né? Então é questão de aptidão, é você olhar, né?
entender o que efetivamente você está comprando. Acho que uma outra coisa que podia dar um curso também é o que você está comprando quando você está indo na Bolsa de Valores. Você está comprando um título de propriedade, um pedacinho da empresa, e por conta disso você está levando os lucros, os futuros lucros que a empresa tiver, obviamente, dessa participação. Né? Então é isso que você tem que estar olhando. Né? Então, hoje está mais fácil de você perceber isso quando a gente fala que um dividend yield médio do Ibovespa na casa dos 3,4%. Mas tem empresas aí pagando 5%, 6%, até 7% de dividend yield, isentos de IR. Né? Então, você compara aí, né, se você entender que uma ação é um título sem vencimento, né, que paga dividendo, né, então, que seria a rentabilização desse teu investimento, eu acho que fica mais fácil hoje na cabeça das pessoas do que quando o juro estava aí na casa dos 10%, 15%. Né? Com certeza. Não, se você fizer certo, inclusive a ação acaba sendo uma fonte de renda para você lá na frente. Porque os dividendos, ela acaba gerando uma renda recorrente. É o sonho, né? Viver de dividendos, né, Davi? É o sonho, né? Já imagina você construir um patrimônio em que você só precise colher os frutos para viver? Que maravilha. Maravilha mesmo. Pois é, acho que com essa estratégia dá para fazer isso, né? Você chegando lá com essa estratégia que prevê o que chama investimento programado de empresas, né, saudáveis que também pagam dividendo, né? Eu acho que será reinvestido. Lá na frente você pode transformar essa carteira numa carteira de dividendos. Né? O que precisa de paciência, né? Muitas vezes a pessoa se perde na ansiedade. Porque exatamente. A estratégia está aí. Você não precisa ser um gênio para seguir. É uma coisa que o prefeito defende. Você não precisa ser um gênio. Exatamente. Né? É perseverança, é paciência, né? É coragem em determinados momentos, né? Quando o mercado, como aconteceu agora, né? Em março, né? Você imaginar que o mundo não vai acabar. O mundo acabou tantas vezes, né, Davi? Acabou em 2008, acabou em 2001. Quando vocês imaginem, né? Em 2001, eu me lembro, né? Com meus parcos 20 e poucos anos, vendo os Estados Unidos sofrendo um ataque terrorista, né? Ao vivo, eu assisti ao vivo um avião batendo numa torre. Eu falei, o mundo está acabando. Eu tive a sensação de que o mundo está acabando. Como é que pode uma superpotência mundial ser tão facilmente atacada? Eu falei, acabou. Né? Porque se o moda pega, cara, vai ser chuva de avião no país. Né? Como é que eu vou fazer? Então, realmente. Mas E sobrevivemos aí, estamos aí. Estamos aí. E assim, sabemos que vai ter outras crises. Sim, exatamente. Essa é a certeza que nós temos. Não sabemos como ela virá, mas sabemos que ela virá. Então, e precisamos sobreviver a elas, não é isso? E aí, com a estratégia bem montada, né, você consegue sobreviver, e esse que é o objetivo, né, de você construir um patrimônio, uma poupança lastreada em ativos sólidos, em empresas boas, em negócios bons, né? Então, esse é o nosso grande objetivo no Fundo Venture. Mas é isso. Então, pessoal, qualquer coisa, o Venture Invest ele está disponível na plataforma da Orama. Né? Eu vou deixar, inclusive, o link aqui embaixo já para vocês buscarem, até se cadastrarem por minha assessoria. E, bom, João Paulo, muito obrigado. Foi ótimo conversar com você. Espero ter outras oportunidades de estarmos conversando. Não, teremos. E vamos pensar nesse curso aí, cara. Vamos sim. Popularizando o Benjamin Graham, né? Gostei, vamos sim. O Graham Pop. Porque né, é perfeito. Eu amo essa estratégia e eu acredito muito nela. Então, legal. São Paulo, vamos trazer essa estratégia para o público em geral aí, para todo mundo entender a beleza dela. Sim, sim. Bom, muito obrigado. Quer deixar algum último recado? Não, te agradecer demais. E lembrando que, como o Davi falou, que nós estamos na plataforma da Orama, é o Venture Value, né? É o VV, né, que a gente fala, né? É o Venture Value. E que aí se utilizem aí do Davi para fazer assessoria aí, que vocês vão estar em ótimas mãos. Perfeito. Então, muito obrigado. Deixa eu pausar.